A gente estava falando do ex-presidente Jair Bolsonaro e Jair Bolsonaro tem deixado claro aí nos bastidores que não gostaria muito que o PL fizesse algum tipo de apoio nas eleições municipais para o PSD de Gilberto Kassab. Ele fez o seguinte, até foi o Estadão que teve acesso aí a um áudio que vazou. E nesse áudio, o Jair Bolsonaro está conversando ali sobre a indicação, a possibilidade da Prefeitura de Presidente Prudente. Ele fala o seguinte, abre aspas, deixo claro, PSD de Kassab, eu não apoio ninguém, tá ok? E a conversa, então, vazou e agora, né, traria... E segundo também várias pessoas aliadas a Jair Bolsonaro, em vários grupos de transmissão, ele tem compartilhado algumas notícias aí críticas a Gilberto Kassab, justamente por conta da indicação do partido, a recomendação para que ele fosse indiciado na CPMI do 8 de janeiro. Aí ele falou, opa, as pessoas do partido quiseram isso aqui em relação a mim, então eu gostaria que o PL também não desse apoio a ele nessas disputas locais. E aí, Dávila, você que é um cara que conhece bem Gilberto Kassab. Deixa eu te contar uma história. O dono do partido chama-se Valdemar Costa Neto. Bolsonaro pode falar o que ele quiser. Pode falar que não vai participar da campanha de alguém, mas quem decide, quem é o poder da caneta, falar nós vamos fazer aliança ou não vai, é Valdemar Costa Neto. E Valdemar Costa Neto e Kassab se entendem muito bem e é óbvio que a conversa é outra. Isso é apenas Bolsonaro dizendo não conte comigo para participar no palanque de um candidato do PSD. Agora, que o PL e o PSD não vão se entender por causa de Jair Bolsonaro, não. Nessa hora a porta fecha, os chefes de partido conversam e Jair Bolsonaro não faz parte desta pequena cozinha. E aí, Engane? Concordo absolutamente. São dois políticos experientes, o Gilberto Kassab e o Valdemar Costa Neto, políticos mais ao centro. Então, essa aliança ela vai acontecer. Mas é exatamente o que o Dávila falou. O Bolsonaro não vai querer subir em palanque, né? Fazer campanha abertamente, até porque Gilberto Kassab apoiou Lula durante a campanha presidencial e o seu partido também foi contra ele lá na CPI, como você bem colocou, do dia 8 de janeiro. Seria um contrassenso, também dá para entender o lado de Jair Bolsonaro nessa história. Fala, Gustavo Segre. Eu estou lembrando uma vez um embaixador brasileiro em Buenos Aires de uma definição tão interessante do que é política. Era para os negociadores entre o Mercosul, mas falou, essa pessoa aí consegue fumar embaixo da água. E é mais ou menos isso. O político, quando tem um cargo, presidente do partido, ele fuma embaixo da água. Eles conseguem coisas que nenhum de nós, seres humanos normais, conseguiríamos. Mas eu tenho a dúvida, Dávila, se algum presidente de partido, nesse caso o PL, poderia prescindir de um âncora eleitoral como Bolsonaro, que por onde vai arrastra multidões. Ter um Bolsonaro num palanque é diferente de não ter o Bolsonaro num palanque. É que a questão vai além, né, da candidatura. É, na verdade, as chapas, as caudas, as nominatas, quantos vereadores eu vou eleger. É toda uma outra estrutura que não depende de um único cargo, entendeu? Então, a conta que o presidente do partido faz não é a mesma conta do candidato. E essa é a grande diferença nesse jogo político. Então, eles estão olhando uma outra coisa, um outro cenário que a gente não está olhando, que eles estão olhando sim, que é como aumentar minhas bancadas nas vereanças, nas grandes cidades, porque isso é fundamental para as eleições proporcionais em 2026. Fala, Fábio Piperno. Não, quando eu penso numa conversa, numa negociação entre o Kassab e o Valdemar, aí eu me lembro, Segre, de algo parecido que um amigo me contou, que é muito semelhante a essa sua reflexão, que é o seguinte, alguns políticos são aqueles caras capazes de consertar um relógio suíço no escuro usando nas mãos uma luva de boxe. Alguns conseguem fazer isso. O Kassab e o Valdemar certamente estão nessa categoria. 5h51, o pessoal da rádio vai para o intervalo, aproveito para chamar. Até já, pessoal, para esse finalzinho de debate. Continue, Piperno. Não, os dois, certamente, eles são políticos dessa estirpe, não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Agora, hoje, por exemplo, o jornal O Globo, ele tem uma reportagem, uma matéria de página toda sobre algo que a gente já conversou aqui nos últimos dias, a respeito do silêncio dos governadores. Né? O Tarcísio, Cláudio Castro, o Ratinho e o Zema continuam sem dar um pio
sobre essas últimas confusões aí, sobre esses últimos fatos, essas últimas revelações envolvendo a Bolsolândia. E aí, eu conversei com um deputado federal e falou, estranho isso, mas você vê, o Tarcísio pelo menos deveria ter falado alguma coisa, porque ele é cria do Bolsonaro. Mas por que você acha que os governadores têm que se manifestar? Isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar para vocês se vocês acham que os governadores teriam que se manifestar. Eles são atores políticos. Não, mas não tem nada a ver. Claro que tem. Não tem nada a ver. Não, mas aí? E aí? Tem regra agora? Imagina, imagina você chegando pro Zema ou lá pro Tarcísio e falando, o que você acha dessas investigações a respeito do Bolsonaro? Ele vai silenciar. O que você acha dessas imagens com essa conspiração? Então, não acho nada. Não acho nada. Se fosse governador, vamos esperar a justiça apurar. É óbvio. Não pertence ao mesmo partido. Não é nada. Só porque tem afinidade ideológica tem que se manifestar sobre tudo. A gente tem que acabar de entender a política como o jogo do personalismo. Não é isso. Cada um está na sua esfera institucional. Os governadores estão tomando conta dos seus assuntos que o povo deu a eles o mandato para governar o Estado e não tem que se manifestar. Aliás, a manifestação do Arthur Lira, acabou agora sobre o PL, foi uma manifestação correta. Deixa as instituições tocar. A minha conversa é com os partidos, não tem nada que se meter nisso. E é isso que tem que fazer. Está correto. Essa isenção dos governadores, para mim, está corretíssima. O caso do Arthur Lira é diferente, porque ele foi questionado sobre, digamos, o rebanho dele. Agora, no caso dos governadores, que são lideranças importantes, é evidente que a gente está tratando de algo, de uma conspiração contra as instituições. Não, mas peraí. O posicionamento que você está defendendo, vamos pegar o caso do Tarcísio, que é um governador à direita. É condenando ou ele tem a liberdade de expressão dele ir para um lado ou para o outro? Mas eu estou falando exatamente isso. Eu quero saber o que ele pensa disso. Não, ele vai pensar o que todos nós vamos dizer. Eu respondo, porque todo governador vai falar. Vamos esperar a apuração. Tudo bem, então é um direito que ele tem. Mas o que você vai falar antes? Você não tem dados. Você não tem dados? Mas é óbvio. Você quer ver o circo pegar fogo? Não é isso não. O risco político de se manifestar sem o processo de investigação é muito alto. Lógico, é óbvio. Aí a pergunta seria, é necessário? É lógico. Mas, veja, eu não estou pedindo para o governador, não acho que o governador tem que condenar alguém, mas ele tem que se posicionar em relação ao fato. Escuta, o país assistiu a uma tentativa de conspiração. O que o senhor acha? Agora, tem um ponto aí no que você está falando, o seguinte, parte da direita cobra, sim, do governador Tarcísio um apoio mais explícito ao Jair Bolsonaro nessas questões. Então, nesse sentido, eu te dou razão. O senhor aceitaria a presença dele no seu palanque? Lógico. Que é algo que mas tem que daí perguntar o jornalista faz essa pergunta, né? Ele também não é obrigado a se posicionar. Ele tem esse direito de permanecer calado, né? Mas é justamente isso. O jogo político, voltando aqui à história do Kassab com o PL, é igual. Você não vai conversar com o partido que tem o maior número de prefeituras em São Paulo? É óbvio que você vai conversar. Não vou conversar porque o Valdemar Costa Neto foi preso há pouco. Não existe. Você tem que conversar. Óbvio que você tem que conversar com todo mundo. A mesma coisa. Porque isso significa, inclusive, se posicionar. Aliás, o PS dele tem 51% das prefeituras aqui de São Paulo. Então, assim, não adianta o Bolsonaro falar que não vai. O cara tem 51% das prefeituras de São Paulo, não vão conversar. É óbvio que eu vou conversar. Aliás, qualquer partido deveria conversar com o Kassab, que é dono de 51% das prefeituras no estado de São Paulo. Então, o ponto é que a gente tem que saber uma coisa aqui: separar a pessoa da instituição. Tem que separar os investigados das instituições. As instituições estão cumprindo seu papel, o governador vai dizer que está cumprindo o papel. Agora, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem que se manifestar e tomar partido numa hora de investigação. Você concorda, Segré? Absolutamente. Não vejo nenhuma necessidade de manifestar, sobretudo porque qualquer manifestação no ano eleitoral, mesmo que não seja o cargo dele que está, quando não tem, na política, quando você não tem certeza que tem algo a ganhar, certamente tem algo a perder. Então fica quieto. Fala, Gani. Não, é uma situação exatamente muito delicada, até porque a gente ainda está no campo da cogitação, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, qual que vai ser o desfecho. Então qualquer posicionamento agora vai ser muito precipitado, ainda mais num ano eleitoral. E por que você entende que o posicionamento deveria ser o oposto, Piper? A gravidade das revelações e das imagens elas significam algo que não tem precedentes na história recente do país. Logo,
todos os atores políticos têm que se manifestar, pelo menos, em relação àquilo. Eu não estou querendo que ele Mas você queria o quê? Que os governadores, por exemplo, defendessem a democracia, ou se manifestassem como defensores da democracia? Olha, aquilo é grave, vamos agora, mas reconhecer Mas você que não acha que tem que esperar? É muito sério, é muito grave. Se a gente ainda está no plano da cogitação, eles estavam lá cogitando, etc. No plano das investigações, é melhor falar. Não é melhor esperar, né, um desfecho? Você pode esperar um desfecho para condenar, absolver e tal, mas você não pode deixar de reconhecer que aquilo foi essa é a nossa função. Aqui a gente é comentarista. Grave, agora o governador... Muito grave. Não dá. Mas reconhecer o quê? Que houve... A gravidade daquilo, calma. Que houve uma conspirata, uma tentativa de gente falando abertamente de golpe. Como que eu vou deixar de me manifestar? Tem duas coisas aqui. Aliás, valorizar a democracia nesse momento é justamente deixar as instituições resolverem o imbróglio para separar justamente o que é narrativa do que é fato. Isso é o que as instituições estão fazendo. Uma vez saiu a separação de narrativa e fato, aí o político se manifesta. Ok. Arrematem, senhores, que o nosso tempo está chegando ao fim. Coisa é narrativa, uma coisa é fato e outra coisa é o que todo mundo viu e ouviu. Ninguém é cego nem surdo para ignorar o que aconteceu. Mas, Pipeno, o que aconteceu, a gente está pegando depoimentos, a gente precisa entender o contexto que isso foi falado, o que é que foi falado, para poder se expressar. E é o que as instituições estão fazendo. A gente não pode começar com pré-julgamento, sair à frente. Essa afoiteza não faz parte... Não é afoiteza. Lógico que é. Você está querendo pegar a fotografia daquela imagem e aqui tem um grande complô contra a democracia. Aquilo foi um complô. Aquilo foi um complô mal sucedido. Eu posso até concordar contigo que foi um complô mal sucedido. Mas foi um complô. Pois então vamos deixar você aceitaria no seu palanque gente que monta um complô contra a democracia? Então, essa é a questão que tem que ser feita a eles. Arremate, Dávila. Não, primeiro que os governadores não estão disputando a eleição, não está no palanque de ninguém e está tocando a vida deles. O que eles têm que fazer é esperar a apuração das instituições. Claro. É isso que é valorizar a democracia. Não é jogar a lenha na fogueira, não é correr e não é tirar conclusão precipitada. É justamente isso que tem que ser esperado. E isso sim é a valorização das instituições democráticas.